Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 18. Aí leremos até o verso 30 e, se Deus permitir, finalizaremos esse capítulo de número 5 e introduziremos semana que vem capítulo 6. Isaías capítulo 5, versículo 18 em diante. Posso ler, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como tirantes de carro, e dizem: apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebidas fortes, os quais por subornos ficam o perverso e o justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei de Deus dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um touro no meio das ruas. Contudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as suas nações distintas, e lhes assobiará para que venha das extremidades da terra, e venha apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosquineja, nem dorme, nem se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como leão, ruge como filhos de leão, e rosnando arrebatam uma presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olha para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a entender, o Espírito Santo nos dê iluminação e a capacidade de poder compartilhar a palavra com os irmãos. Queridos, seguindo aqui a sequência de ais, o profeta Isaías continua a sentença contra o povo que estava rebelde contra Deus, embora eles estivessem em alguns momentos, nos momentos de culto, nos momentos litúrgicos, eles eram ortodoxos, apresentavam todo tipo de liturgia dentro da regra, porém a vida, a essência estava em falta para com Deus. Na relação social com seu próximo havia injustiça. Eles estavam abandonando ou tinham abandonado o principal mandamento do Senhor, que era a vida em sociedade, o respeito, o amor entre eles, para que se preservasse a vida. Isso não existia, que era o fundamento básico, o princípio fundamental da lei do Senhor, para que o povo pudesse viver em sociedade, respeitando e preservando a vida. Contudo, a Bíblia nos mostra, pela repreensão do profeta e do próprio Deus, que esse povo não estava nem aí para os princípios de Deus, não estavam nem aí para o seu próximo. E mesmo Deus trazendo algumas consequências, mesmo assim ainda eles não tinham compreendido que era a mão de Deus pesando sobre eles. Em alguns momentos, Deus questionando a eles,
perguntando se Deus estava sendo injusto, né? Se ele estava sendo injusto, visto que Deus havia dado tudo, deu recurso, proveu para que eles pudessem ser luz, para que eles pudessem exalar o perfume do próprio Deus, né? Manifestar o caráter de Deus a partir de tudo que Deus havia ordenado e a partir da relação entre eles, da vida em comum e na relação com Deus, o Senhor fosse glorificado. E eles falharam a missão, esqueceram o principal propósito, que era servir ao Senhor, e eles passaram a servir a si mesmo. O principal objetivo desse povo, embora fosse um povo chamado por Deus, eleito por Deus, escolhido dentre todos os povos, dentre todas as nações, para glorificarem e servirem a Deus, contudo, eles não estavam mais servindo a Deus, mas eles estavam servindo, então, seus próprios propósitos. E dentre as observâncias do profeta e as repreensões, vem algumas palavras de sentença sobre eles, de juízo, por causa da dureza do coração e da distância que eles estavam diante do Senhor. O verso 18 vai mostrar então a indiferença com que esse povo estava lidando com seu próximo e, sobretudo, com a lei de Deus. E quando o ser humano ele é indiferente com outro ser humano e também ele é indiferente aos princípios de Deus, à lei de Deus, esse povo se torna indiferente ao próprio Deus, porque está resistindo a Deus e o que Deus pensa, e o que Deus projetou, e o que Deus planejou, e o que ele pensa de melhor, não faz sentido para muitos destes. Então, o verso 18 diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado, como com tirantes de carro. O que o profeta está denunciando é o pecado deliberado, porque eles escolheram pecar, que eles não estão pecando porque estão em engano, mas é uma decisão e eles pecam consciente, é uma opção que eles fazem e eles estão se relacionando não mais com os princípios de Deus, com a santidade, tentando buscar cada dia mais que eles pudessem parecer com o Yahvé. Muito pelo contrário, eles estavam cada vez mais mergulhados no pecado e convictos de que esse era o caminho certo para eles. Então, além de existir nesse povo algo deliberado, proposital para pecar, havia também um auto-engano, porque ainda assim eles se achavam que estavam certos. E olha só, não havia o quê? Nenhum discernimento, não havia nenhum entendimento e nenhuma compreensão por parte deles. O que acontece é que o profeta está dizendo: ai dos que puxam para si a iniquidade, tomam para si a iniquidade, como se fosse algo comum, como se fosse algo corriqueiro, como se fosse algo normal. E aí ele vai dizer: ai daqueles, esse ai tem um tom de quê? De juízo, tem um tom de punição. Ai daqueles que tomam para si a iniquidade, que tornam o pecado como algo comum, como algo normal e que faz parte do seu dia a dia e faz parte da sua jornada, da sua caminhada e da parte da sua vida. E segue dizendo: e com cordas de justiça, que atrai para si com cordas de injustiça e o pecado. Ou seja, eles estavam arrastando. E como eles atraíam? A partir de atitudes injustas. E como que eles faziam isso na prática? Primeiro, eles vendiam sentenças, né? Isso ficou muito explícito, né? Nos versículos e nos capítulos anteriores. Eles vendiam sentenças. Quem tinha dinheiro, mesmo que fosse culpado, eles davam e julgavam, justificavam como inocente. E aqueles que não tinham dinheiro, mesmo que fosse justo, era tido por condenado. Ou então, quando eles não eram condenados, eles não tinham as suas causas julgadas. Ou seja, passava por cima da causa deles e eles ficavam sem que a justiça fosse feita a favor deles, já que era um direito estabelecido por Deus, o direito de justiça de cada um, de resposta, de poder responder, de poder se defender. O direito de justiça era negado por consequência da indiferença que havia nos corações e da falta de comprometimento que esse povo não tinha mais com Deus.
Então, quando o homem esquece de Deus e se distancia de Deus, então ele nutre no coração esse sentimento de indiferença para com o seu próximo. Por isso nós vemos hoje uma sociedade completamente indiferente. As pessoas estão sofrendo na rua e as pessoas passam e não se dão conta. São raras pessoas que olham e se sentem empatia por aquela pessoa que está sofrendo, que se envolve com alguém que está sofrendo. Mas quando o homem assume apenas o compromisso consigo e o maior objetivo dele não é mais servir o propósito de Deus, glorificar a Deus, mas servir a si próprio, então o ser humano para ele não serve de absolutamente nada. E para que ele seja beneficiado, então ele passa por cima de outros, de direitos de outros, passa por cima do sofrimento alheio. E as causas aqui não eram julgadas. Então eles atraíam para si a iniquidade com cordas de injustiça. O que o texto diz é que o que eles viviam na prática era a prática de injustiça. E olha só, nos capítulos iniciais, capítulo 1, esse povo se reunia para adorar a Deus e Deus se recusou a aceitar a adoração desse povo. Por quê? Porque era uma adoração fingida. Era um culto hipócrita, que só existia apenas rituais, mas não havia mais amor a Deus nem amor ao próximo, que era o mandamento maior que Deus havia estabelecido. Agora, esse povo se apresentava diante de Deus cheio de religiosidade, como se estivesse fazendo uma coisa correta, e voltava para suas casas, para o seu dia a dia, e vivia cotidianamente uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. E não sentiam-se confrontados. No culto, eles não refletiam sobre suas atitudes. O que eles haviam feito durante a semana, vendendo mercadorias adulteradas, balanças adulteradas, vendendo sentença, né? Oprimindo o pobre, a viúva, o órfão, e eles não estavam nem aí. E de repente chegavam no culto, adoravam a Deus, levantavam suas mãos, ofereciam suas ofertas, como se Deus fosse se agradar, e Deus recusa. E ainda vai dizer, o fato de vocês apenas pisarem nos átrios. Quem convidou vocês a pisarem nos meus átrios? Isso Deus vai dizer que tinha vontade de vomitar, porque soava como uma hipocrisia. Isso não é diferente. Então hoje nós participamos de culto, as pessoas participam de cultos, existem várias mensagens, sermões, e não é por falta de qualidade, tem muita gente boa pregando a palavra do Senhor genuinamente, com cultos genuínos ao Senhor, mas as pessoas entram do mesmo jeito e saem do mesmo jeito, e continuam com as velhas práticas no mundo, se dizendo ser justificado por Cristo, e a vida que vive lá fora, vive como se fosse uma vida normal, de pecado, de iniquidade, atraindo para si com corda de injustiça a iniquidade, como se fosse próximo, como se fosse seu amigo. Eles não atraíam, como conselho da palavra do Senhor, que nos manda atrair a sabedoria, atar o pescoço à sabedoria. No entanto, eles estavam atando aos seus pescoços com corda de injustiça a própria iniquidade. Então, para eles, havia uma desassociação, né? Uma cisão entre uma vida religiosa no culto, uma vida cultica, e uma vida social, que havia uma discrepância, não havia uma afinidade, uma relação, que o culto era apenas resultado ou produto de um relacionamento com Deus no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua fala, nos seus relacionamentos familiares, sociais, enfim. Então havia um culto hipócrita. E, queridos, tem muita gente que ouve pregação, mas continua com pecado de estimação e não abre mão, é o seu Isaac. E se alguém mexer, tem briga. E não aceita ser confrontado. Mas chega na igreja, levanta a mão, chora, balança, puro show, hipocrisia, porque não agrada a Deus. E o culto tem um objetivo, é agradar a Deus. E se não somos verdadeiros no nosso dia a dia, não é no culto que seremos. E Deus não aceita isso. Nós enganamos pessoas, mas Deus ninguém engana, porque Ele conhece o íntimo e o coração de cada ser humano. E as pessoas ouvem, entram em culto, saem em culto e continuam com a mesma vida. Caloteiro, fofoqueiro, difamador, muitas vezes injusto, né? E aí chega na igreja, dá uma de moralista.
hipocrisia. E Deus abomina essa hipocrisia. Uma vida de indiferença com o seu próximo, com a necessidade do seu próximo, com os princípios e valores de Deus que não estavam fazendo parte da vida deles, mas chegava no dia do culto, dizia então que estava prestando um culto e questionando ainda Deus como se tivesse razão e Deus estivesse completamente enganado. Aí o verso 19 diz, e dizem, apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. E aqui há um tom de ironia. Eles estavam sendo irônicos, de certa forma, com a pregação do profeta. É o que parece. Alguns estudiosos acreditam que, por causa dos cultos que eles ofereciam a Deus, e essa expressão Santo de Israel, talvez eles estivessem enganados. Mas é diferente, quando uma pessoa está enganada, ele não tem a mesma punição dada por Deus de quando ele está pecando deliberadamente, como é a acusação que eles estavam atraindo para eles com corda de injustiça, a iniquidade, trazendo, eles não estavam sendo enganados. Então, alguns estudiosos acreditam que aqui no verso 19 há talvez uma ação de auto-engano, que eles estavam achando que estavam fazendo a coisa certa. E de fato havia isso, mas o pecado não era auto-engano, era uma escolha deliberada deles. Então aqui é muito mais provável que, por todo o contexto que nós temos estudado, que esse povo, eles estavam aqui já zombando, sendo irônico com o discurso do profeta. E com o próprio Deus, pedindo que Deus se manifestasse e julgasse e fizesse para que eles pudessem ver de fato, como se Deus não fosse fazer. Apressa-te em fazer o seu juízo, apressa-te em fazer a tua obra, como se Deus não estivesse ativo, como se Deus não estivesse atuando, como se Deus não estivesse... Era muita arrogância, era muita presunção desse povo. Acusar Deus e pedir que Deus apressasse como se Deus não estivesse fazendo nada. Porque eles, na certa, estavam fazendo tudo certo. Então apressa-te, ó Santo de Israel, para que possamos conhecer o teu conselho, os teus princípios. Apressa-te em fazer a tua obra. Na verdade, eles estavam sendo mais irônicos com a pregação do profeta e com o próprio Deus, como se eles estivessem dando exemplo. E dizem, apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, termina a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo Israel, para que o conheçamos. E aí então, verso 20, ele vai dizer, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Que então eles estavam agora, quando o homem começa a se distanciar de Deus e ele passa a ser o seu alvo principal para agradar e servir a si mesmo, ele perde o seu entendimento. E ele percebe, o texto nos ensina, nos mostra que esse povo estava completamente enganados nesse aspecto, completamente desorientados, sem discernimento, não tinha discernimento de saber o que era certo ou errado. E eles estavam então tendo o certo por errado e o errado por certo. A mentira por verdade e a verdade por mentira. Isso lembra o que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje? Hoje a mentira é pregada como verdade. E a verdade, ela não pode ser dita porque ela fere, porque ela machuca. As pessoas não gostam da verdade, embora exijam a verdade hipocritamente, mas quando acha alguém que fala a verdade, elas abominam, elas não gostam da verdade, porque as incomodam. A verdade só não dói no coração daquele que é quebrantado e quer mudar de vida. Então ele se apega à verdade e atrai a verdade para ele, porque a sua vida está disposta a ser transformada. Então ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. E era o que eles estavam fazendo. Por exemplo, nas sentenças, mesmo que a pessoa fosse injusta, o rico fosse injusto, mas porque tinha dinheiro, eles justificavam. E o pobre, que não tinha dinheiro, mesmo que fosse justo, eles eram condenados. Ou então, a sua causa não era nem assistida
Não ia nem para a demanda, para a discussão, para a análise, para julgamento. Então eles ficavam a ver navios. Então eles tomavam a mentira como verdade e a verdade como mentira. Fazia o mal e ainda dizia que era o bem. E aqueles que faziam o bem era tido como mal. Eles não tinham nenhum discernimento a ponto de não perceber as trevas e confundir as trevas como luz. O homem chega a um entenebrecimento, o seu entendimento fica embotado, o seu entendimento fica fechado de tal maneira que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E vive errado e acha que está certo. E briga com todo mundo porque acha que o que ele está fazendo é certo. Porque o coração está cheio de trevas. E a única coisa que pode libertar o nosso coração das trevas é a luz do Senhor, é a palavra do Senhor. Por isso o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quando a palavra de Deus entra e nós damos ouvido à verdade de Deus, ele joga a luz nos lugares mais escuros do nosso coração e aquilo que a gente tinha como verdade, como luz, diante da verdade de Deus e da luz de Deus, aquilo passa a ser trevas. E aí quando reconhecemos isso, nós fazemos o quê? Nós descartamos aquilo. Deus nos dá discernimento, mas quando o homem se distancia de Deus, ele perde o entendimento, ele perde o discernimento, a tal ponto de não discernir o que é bem e o que é mal. De trocar o mal pelo bem e o bem por mal. O doce pelo amargo e o amargo pelo doce. A luz pelas trevas e as trevas por luz. Então as obras deles eram más, mas eles consideravam por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua presunção, e eram dissimulados. Só alguém dissimulado para estar vivendo no pecado e defender como certo. De fazer o mal e ainda se justificar pelo mal que está fazendo. Portanto, queridos, aqui há uma repreensão. Verso 21 diz, e ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, porque existe muita gente que se auto-intitulam sábios. E aí há uma repreensão. Ai daqueles que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Por quê? Porque nós não somos parâmetro para decidir, ou crivo para determinar o que é sabedoria ou não. E nós temos um crivo, nós temos um parâmetro do que é sabedoria e do que não é sabedoria. E a Bíblia, a palavra de Deus, é fonte de sabedoria. Então, quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós adquirimos sabedoria do Senhor. Sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá, o discernimento, a sensibilidade, a percepção para aplicar os valores e os princípios de Deus no nosso dia a dia. Isso é a sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Não tem nada a ver com inteligência. Ok? Então a sabedoria nos ajuda, nos ensina a entrar em determinada situação e sair de determinada situação. A sabedoria nos capacita a aplicar as verdades do Senhor em cada contexto da nossa vida, da nossa história. Então, ai daqueles que são sábios ao seu próprio entendimento, ou que usa a sabedoria, a sua sabedoria está baseada aos seus próprios olhos, na limitação humana, na incapacidade humana. E a sua sabedoria não está pautada em Deus, que é fonte de toda a sabedoria, mas está pautada ao seu próprio entendimento. E o homem é falho, o homem é limitado. Então, quando o homem se coloca como sábio a partir do seu próprio entendimento, ele está fadado a ser um fracassado, um derrotado. Então, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Observa que a base dessas pessoas não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com sua própria cabeça, com seu próprio conceito. Eu entendo assim, assim é a minha verdade. E se considera sábio aos seus próprios olhos. Então ele está caminhando para o engano. Verso 22, ai dos heróis, ai dos que
são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Eles eram ávidos para isso. Eles eram rápidos para isso. O que importava não era mais a valentia deles, a bravura deles em batalhas, em coisas que de fato eram essenciais, mas usavam para quê? Para futilidade, para o seu bel prazer. E aí então ele vai dizer, ai dos que são heróis, mas para quê? Não para fazer o bem, não para agir em favor do injusto, né? Daquele que foi injustiçado, não corre a favor da justiça, não corre a favor do bem, mas é herói apenas para beber, campeonato de bebida, quem bebesse mais, quem se tornasse mais embriagado. Era o conceito deturpado, valores invertidos, é o que a gente vê nesse contexto e não é diferente do nosso contexto, os valores invertidos. A gente observa aí a questão do Big Brother, e aí o Bial entrava e dizia assim, meus heróis. Herói é o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai ralar, faz o trabalho, corre risco de vida para ganhar um salário mínimo, para poder sustentar sua casa e sua família, enquanto um monte de gente à toa está lá se apresentando, encenando, comendo, dormindo, fazendo um monte de algazarra, e são chamados de heróis. Então, é complicado, mas não há muita diferença da sociedade de hoje, do conceito, dos valores investidos, dos valores trocados. Então, assim, ai dos que são heróis para beber, não para correr, para salvar vidas, para fazer o bem, né? Para beber vinho e valentes para misturar bebidas, não para confrontar a injustiça, não eram valentes para repreender o injusto, para julgar a causa da viúva, do órfão, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Esses são os heróis daquele contexto. Verso 24, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão. E a gente sabe que raiz é o que dá vida, raiz é o que dá estrutura. E uma pessoa, uma sociedade que vive em valores invertidos, ela não tem estrutura. É como se a sua raiz fosse podre. Qualquer vento, qualquer adversidade, qualquer tempestade arranca aquela árvore, como uma raiz podre, sem fundamentação. E o que Deus estava dizendo é que era uma sociedade volúvel, fútil, que inverteu os valores de Deus, os princípios de Deus, e que o bem não era bem mais. O mal era tido por bem, o bem tido por mal, o doce por amargo e o amargo por doce. E aí a Bíblia vai dizer, o profeta cheio de Deus vai dizer que para eles se tornaram como uma árvore com raízes podres, ou seja, não tinha nenhuma firmeza e eles seriam arrancados facilmente. Diferentemente do homem e da mulher que temem a Deus, que anda nos seus caminhos, e que ele será plantado como ribeiro, próximo, como árvore perto dos ribeiros, que não seriam abalados. Então, quem dá sustentabilidade, quem fortalece as nossas raízes, são os valores de Deus, são os princípios de Deus. Amém? Amém? Os conceitos de Deus, a sabedoria de Deus, não o nosso próprio entendimento. Porque o homem é cego se Deus não abrir os seus olhos. O verso 24 diz, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então a consequência ou seja, quando nós não estamos firmados na palavra, abrimos mão da palavra do Senhor, viramos as costas para os conselhos de Deus, para os valores de Deus, nós nos tornamos frágeis. As nossas raízes são apodrecidas.
Porque quem nos fortalece, quem nos dá vigor e quem nos alimenta é o próprio Deus. E o meio pelo qual somos sustentados, somos fortalecidos, é a partir da relação com a palavra de Deus. Aquilo que Jesus vai dizer após o sermão do monte. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, soprou o vento, os rios bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Então a palavra de Deus nos dá estrutura suficiente para vencer, queridos, as adversidades da vida, os ataques do inimigo. Agora, quando nós abandonamos a palavra de Deus, os princípios de Deus e mergulhamos nos valores do mundo e começamos a abraçar e nos parecermos com o princípio do mundo, os valores do mundo, as nossas raízes apodrecem e nós nos tornamos simplesmente como folhas que são arrastadas pelo vento de um lado para o outro. Somos instáveis. E Jesus continua dizendo, depois do sermão, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, soprou o vento, os rios desceram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua queda. Porque não estava firmado, não havia profundidade. Tem gente que tem uma profundidade no conceito e na sabedoria do mundo. Que o que rege a vida são os valores desse mundo. E crentes. A Bíblia não é mais, para muitas pessoas, a sua bússola, o seu livro de fé, de regra e prática. Não é mais a sua lanterna. A Bíblia não é mais o seu guia, não é mais o seu mapa, mas o que rege a vida são os valores, os conceitos do mundo. E aí, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, na primeira investida, cai e não sabe por quê. Eu sei, e a Bíblia nos diz, porque as raízes estão apodrecidas com os princípios desse mundo, com os valores desse mundo, que apodrece a família, as relações, o relacionamento com Deus, que são, na sua maioria, anti-Deus, anti-bíblico. Verso 25, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como montouro no meio das ruas. Contudo, isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Embora tudo isso aconteça, embora Deus diga através do profeta que iria trazer juízo, né, que eles seriam lambidos como um fogo, né, as suas raízes apodrecidas, Deus manifestaria a sua ira, o monte se estremeceria, ou seja, evidenciando a manifestação poderosa, o agir de Deus, e os cadáveres mortos, os cadáveres espalhados na rua como montouro, mostrando, exemplificando o que aconteceria com os inimigos que Deus traria sobre eles, poderosos para investir neles, contra eles, para que eles fossem punidos a duro modo. Aí o texto vai nos dizer exatamente isso, que apesar de tudo isso, ainda não aplacaria a ira de Deus. Ou seja, Deus não ficaria ainda satisfeito, sossegado, e ainda traria mais. Ou seja, o tamanho do mal que o homem faz contra Deus. Ele não tem noção quando eles afrontam a Deus. Verso 26. Olha só, ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhe assobiará para que venham das extremidades da terra, venham apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém que tosquineja, nem dorme, nem se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de perdeneiras e as rodas dos seus carros um redemoinho. Olha só, Deus traria uma nação forte, que viria com fúria sobre eles.
E é interessante porque os inimigos que viriam sobre Israel, eles não se cansariam. Eles não se cansariam. Eles não romperiam o cinto do seu lombo. As correias das suas sandálias não quebrariam. Nada atrasaria o ataque iminente. Nada os fazia parar. De tal maneira como eles conseguiram suscitar a ira de Deus, provocar a Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. A sociedade de hoje só quer pregar que Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo, mas por isso que ele corrige. Porque o amor de Deus não é um amor deturpado, falho, comprado, subornado, interesseiro dos homens, passivo. O amor de Deus é justo. E o pai ama e corrige o filho. Porque ele ama, ele corrige o filho. Então, queridos, as pessoas dizem, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas não é só isso. Deus também é justiça. Assim como ele tem compromisso com o seu amor e manifesta o seu amor, ele tem mesmo compromisso com a justiça. E o que for injusto, ele vai se levantar e ele vai agir. E é isso que o texto nos mostra. As flechas seriam agudas. Os cascos do cavalo seriam da melhor qualidade, perderneiras para eles. Ou seja, nada que dificultasse esse ataque, que ajudasse um pouquinho o povo de Israel. E eles viriam com tudo. Ele alvorará o estandarte para as nações distantes, ele lhe assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre eles cansado, ou seja, eles não vão se cansar. E a pior coisa é quando os nossos inimigos não cansam e nós cansamos. Eles não vão se cansar, vão lutar, mas eles não se cansarão. Vocês se cansarão. Olha só. Nem quem tropeça, eles não vão nem tropeçar para derrubar, para que favoreça o povo de Israel. Ninguém tosquineja, ou seja, não pisca nem um pouquinho. Eles vêm ávidos, ferozes. Aí, ninguém tosqueneja, nem dorme, nem se desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de perdeneira, e as rodas dos seus carros em redemoinho. Seria um inimigo, uma disciplina, uma punição implacável, e que ninguém poderia se levantar para interromper isso. Olha só como o texto segue dizendo: o seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem o livre. Ou seja, quando o leão está rugindo é porque a presa já está perdida. E quando o leão abocanha uma presa, não tem quem tire, não tem quem livre. Assim, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Brincar com Deus, brincar de ser crente, brincar com os princípios de Deus, com os valores de Deus, fazer o mal para o próximo. É isso que o texto diz, os seus rugidos é como leão, rugem como filhos de leão e rosnam, arrebatam a presa e levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles, naquele dia, como um bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Então, queridos, horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo, é quando Deus se levanta para exercer o juízo e o direito daqueles que foram lesados. Deus é justo, Ele é o justo juiz e Ele não passa a mão. Que Deus nos abençoe e nos ajude a observar os seus princípios e não sermos negligentes assim com a palavra do Senhor, nem indiferentes com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curtir em nome de Jesus.